Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos abrir o nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 46. Eu vou ler o versículo 9. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento e que nós possamos aprender de ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, nós vamos começar a explorar uma temática junto com as pregações expositivas. Eu vou continuar os estudos no livro dos Reis, no livro de Crônicas. Porém, eu quero estar trabalhando um pouco da parte da teologia sistemática. Entendeu? Eu quero trazer determinados temas. Por quê? Porque, em especial no nosso país, como é um país assim, a gente costuma dizer o seguinte: a igreja brasileira tem 3.000 quilômetros de tamanho, mas apenas 3 centímetros de profundidade. Qual é a marca da igreja brasileira? A igreja brasileira não conhece os princípios básicos da fé. É impressionante assim o nível de desconhecimento bíblico, a quantidade de crendices que tem na igreja brasileira, a quantidade de folclore, coisas assim básicas. Se você pegasse um cristão de 100 anos atrás, ele dominaria muito bem todas essas áreas que nós vamos estar explorando. Por quê? Porque eu quero trabalhar na base da fé de vocês. Porque quando você conhece a Deus, a sua maneira de se relacionar com Ele melhora. Porque você não vai perder seu tempo em cima daquilo que não é vontade de Deus. Por exemplo, quer ver uma máxima? Que até hoje tem gente que acredita que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Todo mundo. Isso é uma tremenda mentira. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a ignorância bíblica, ela abre lado para uma série de coisas. Então, o que acontece? Eu vou estar me dedicando, principalmente nas quartas-feiras, em geral, a algumas palavras de pregação expositiva, temática, em cima de um tema. E hoje nós vamos estar falando sobre os decretos de Deus. O que eu tenho que entender? A sequência natural é a seguinte: Deus é o eterno. Então o que acontece? Ele é um ser infinito. A Bíblia nos ensina que ele existe de eternidade a eternidade. Os irmãos compreendem isso, que Deus é eterno? É fácil compreender que ele existe de eternidade a eternidade. Agora me responde, quando começou a eternidade passada? E quando vai acabar a eternidade futura? Qual é a resposta? Não sei. Porque Deus é em si mesmo. Entendeu? Ele é um ser completo. Agora, como funciona isso? Por que eu falei em eternidade? Lá na eternidade passada, por exemplo, Deus determinou salvar um povo. Depois nós vamos estudar melhor isso, como funciona essa matemática. Aí o que acontece? Ele pegou a sua vontade e escreveu o nosso nome no livro da vida. Apocalipse 17:8. Ao escrever o nosso livro da vida, ele fez um decreto. Esses aqui vão ser salvos. Esses aqui vão formar a igreja. Ao fazer esse decreto, Deus vai entrar na terra. O diabo entrou via mentira.
Deus entra na legalidade. Como que ele entra na legalidade? Atuando primeiro com a linhagem de Sete. Da linhagem de Sete, ele atua com Noé, pós-dilúvio. Um dos filhos de Noé vem Sem. Da descendência de Sem vem Abraão. E com Abraão ele estabelece uma aliança que nos atinge. A partir de Abraão, ele começa a ter um povo. A partir desse povo, ele já está se revelando na terra. Eu tenho que entender que por mais que o homem tente buscar Deus nas religiões, é Deus que se revela ao homem. Toda parte de conhecimento vem de Deus. Se Deus não tivesse decidido se revelar a nós, nós estaríamos vivendo a nossa vida sem conhecer o Deus da Bíblia. Estaríamos adorando o poste, estaríamos adorando o carro, estaríamos adorando a formiga. E não conheceríamos o Deus da Bíblia. E morreríamos e iríamos para o inferno. Por quê? Porque o homem, segundo o que Jesus ensinou, já nasce condenado. Lembra que Jesus falou no Evangelho de João? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado, já era um fato. Então o ser humano, ele entra no planeta condenado. O que você tem que entender? Opa, primeiro ato de amor de Deus, se revelar a mim. Então, relembrando, vontade passada de Deus, decreto, aí Deus tem um povo, através desse povo ele começa a se revelar, e aí Deus começa a escrever um livro. Nesse livro vem o quê? A profecia. O que a profecia é? Anunciar antes as coisas que aconteceriam no futuro. Que é o que esse versículo fala, vou reler. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha o 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Até aqui. O que ele está nos ensinando aqui? Que através da profecia, Deus ensina o futuro. Entendam. O único livro religioso do mundo que tem profecia é a Bíblia. Outro dia eu fui ver profecias do Alcorão. Tinha uma profecia que era mais ou menos assim. Vai haver um campeonato mundial, seleção da Argentina contra a seleção de Pinhais. Quem vai ganhar? Entendeu? Ou então o time do Magalhães vai jogar beisebol contra o time da nossa igreja. Quem vai ganhar? Era essa a profecia. Isso não é profecia. Profecias são as centenas de profecias que se cumpriram em Jesus. Profecia anunciar a ordem dos reinos. E para vocês terem uma ideia, a profecia bíblica é tão intrigante que os ateus dizem o seguinte, que o livro da Bíblia foi escrito depois do fato. Porque a única maneira de acertar com tamanha precisão é que o livro tinha que ser escrito depois. Era mais ou menos assim. Eu hoje, 2023, escrevo um livro dizendo Argentina campeã do mundo em 2022. Só que para descrédito dos ateus arrogantes, descobriram pergaminhos nas cavernas de Quimirã. E esses pergaminhos datavam o século 8 a.C. E estava tudo lá escrito, antes de acontecer. Deus prova que ele é um Deus verdadeiro, anunciando o futuro antes de acontecer. Tudo que foi anunciado sobre Jesus aconteceu. Tudo que foi anunciado sobre Jerusalém aconteceu. Tudo que é anunciado em Mateus 24, boa parte já aconteceu.
Na nossa visão escatológica, nós entendemos que 5 selos estão abertos e que já estão acontecendo há 2000 anos. Entendeu? Agora, por que nós temos essa confiança? Porque nós estamos vendo através da história que esse versículo é verdadeiro. Agora, qual a parte que nós vamos estudar desse versículo? A parte final do 10, que diz o seguinte, olha lá. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que o versículo está nos ensinando? Que tudo que Deus quer, Ele faz. Tudo. Exatamente tudo. Como eu ensino para vocês, Deus não tem plano B. Agora, esses decretos que são a vontade de Deus se apresentam de 3 formas. A primeira deles é assim, é o decreto positivo. O que é o decreto positivo? Vai acontecer, Jesus vai vir. E Jesus veio. Aí tem o decreto preterista, que é uma negativa. Olha, o povo não vai permanecer em Jerusalém. É não. Então o decreto de Deus é sempre assim, ou sim ou não. E aí tem um terceiro decreto, que são os chamados decretos permissivos. Que é quando Deus permite. Aquilo não é a vontade objetiva de Deus, mas como Ele é uma mente muito completa, por motivos que a gente desconhece, Ele permite. Isso explica muito bem a origem do mal. Como um Deus bom, que nele habita só luz, não tem treva nenhuma, autorizou acontecer o mal. Não é uma boa pergunta? Nós vamos estudar isso junto. A Bíblia nos explica. Mas eu tenho que entender o seguinte, Deus não criou o mal. Mas Deus criou criaturas com a capacidade de fazer o mal. Quem? Os seres espirituais que se rebelaram e o ser humano. A prova disso é só você olhar na esquina da sua casa. Você vai ver o mal lá todos os dias. Lógico, entendendo o mal como pecado, o erro do alvo. Entendeu? Então eu tenho que entender que Deus permite certas coisas e eu não compreendo. Está acima da minha mente. Quando eu entro para falar das coisas de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Nós vivemos uma cultura que nós estamos vivendo 200 anos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um alvo: riscar Deus de entre o povo. E eles conseguiram instalar no mundo filosofias anticristãs. Quando você compara o que o povo pensa hoje com o que a Bíblia diz, confronta diretamente. Porque eles tiraram esse Deus que realiza sempre a sua vontade e colocaram o homem no lugar. E a doutrina da soberania de Deus incomoda muita gente. Até nas igrejas. Existe igreja, que eu até questiono se é uma igreja, porque não existe base bíblica para isso. Não sei de onde tiraram. Em que as pessoas chegam e falam, eu determino, eu decreto, eu não aceito. Você não vê um apóstolo orando assim. Você não vê um profeta. Você não vê ninguém na Bíblia orando desse jeito. A pessoa está fazendo aquilo que ela está fazendo. Ela está pegando o trono de Deus, colocando na sua mão e apontando o dedo. Diferente de eu orar, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz a hora que quiser.
Então, Senhor, por favor, olha a diferença. O curioso é que você não sabe. Gente, eu já vi pessoas, eu já fui ensinado da igreja, entendeu? No começo da minha salvação, eu já fiz essa oração a meia dúzia de vezes, mas isso aí que eu tinha ouvido não foi na igreja que eu fui salvo, a igreja que eu fui salvo era bem bíblica. E aí, graças a Deus, eu parei com aquilo logo no começo. Mas eu já fui em igreja em que o preletor falava abertamente, olha, agora determine. Como determine? Qual a passagem? Não tem. Vocês concordam que se não tem na Bíblia, é falso? Qual é a autoridade de fé do cristão? A Bíblia. Se algo não existe na Bíblia, Deus tem o compromisso de fazer. Agora, o que está na palavra, ele fala, eu zelo pela minha palavra. Entendeu? A grande pergunta é, você como cristão vai fazer a escolha de acreditar na verdade bíblica, que é muito clara, ou de acreditar em homens? É uma escolha que você tem que fazer, porque veja, essas igrejas enchem. São lotadas. Mas por quê? Porque a visão do povo é humanista. Ninguém aceita que Deus tem... Sabe o que quer dizer que Deus tem decreto? Quer dizer o seguinte, se Deus falou não, é não. Se Deus falou sim, é sim. Vou dar um exemplo. Gente, Paulo foi um homem de Deus? Paulo teve poder vindo da parte de Deus? Tem milagres. Engraçado, quando ele orou 3 vezes pelo espinho da carne, Deus bondosamente respondeu, não. Não vou tirar. Minha graça te basta. Aí o apóstolo Paulo levantou, eu determino agora em nome de Jesus. Não, Paulo fica até feliz com aquilo, porque ele sabe que a vontade de Deus é o melhor. Agora, vai nessa geração. Essa geração que eu falo, gente, isso aí que eu estou falando já dura 70 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo virou do avesso. Nós já estamos há 77 anos da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra. Entende? Essa doutrina incomoda. Como Deus vai fazer o que quer? Quer ver uma outra coisa que te ensinaram? Você precisa tomar cuidado com isso. Você já ouviu falar que Deus quer salvar o mundo inteiro? Esse versículo está falando que Deus faz tudo o que Ele quer? Que eu li? Ué, por que vai ter gente no inferno? No julgamento do trono branco? Os irmãos concordam que vai ter gente no inferno? A Bíblia não sei que vai ter gente no inferno? Espera aí, eu perdi alguma informação no meio. Alguma coisa está errada com a minha informação. Mas se você perguntar para 200 de cada 100 cristãos brasileiros, vão responder, Deus quer salvar todo mundo. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que a matemática não é bem assim. A Bíblia tem passagens que nos incomodam. Diferente o seguinte, a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para salvar o mundo inteiro. Não existe pecador que não possa ser salvo pelo poder de Jesus. São coisas diferentes. Então, essas coisas que nós vamos aprender juntos. Mas o ponto que eu quero falar com vocês essa noite é os decretos de Deus. Você aprender a lidar com a soberania. E olha, o melhor lugar que tem para você estar é debaixo da vontade de Deus. Porque ninguém é mais duro do que Deus. Deus não tem plano B. Ó, a Bíblia fala que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Quando que ele fez isso? Lá na eternidade passada, antes que você existisse. Você só existia na mente de Deus. Sabe o que essa informação está querendo dizer? Que hoje,
Dia 24 hoje? 25. Dia 25 de janeiro de 2023, Deus determinou lá na eternidade passada que você estaria aí. E que eu estaria pregando essa palavra. Quando sequer a gente existia. Já estava tudo no controle de Deus. É o que a Bíblia ensina. Isso não assusta? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Na nossa vida da prática, eu vou usar uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos. Muito legal. Quando você vive sua vida, não parece que você escolheu tudo? Bom, para mim parece, não sei vocês. Eu para mim escolhi tudo hoje. Não teve uma coisa que eu não fizesse que não fui eu que escolhi. Com você foi assim, Vicente? Mas eu não acabei de dizer que a vontade de Deus sempre se cumpre, é Ele que decide. Na prática funciona assim, você vai sair de casa. Senhor, bota a camiseta vermelha ou bota a camiseta azul? Eu estou parafraseando, tá? Aí Deus fala, filho, pode escolher. Você tem seus gostos. Você gosta das duas, veja qual que você está afim. Aí eu vou lá, pego a camiseta azul. Quando eu coloco, Deus fala, era exatamente essa que eu queria. Entendeu como é que é vontade soberana? Eu costumo dar o exemplo do vidro. Sabe aqueles espelhos que tem gente que fica atrás, que a gente vê em filme policial? Então, no meu entendimento, uma ilustração muito boa é assim, eu estou para cá do vidro. E eu estou vivendo minha vida conforme as minhas escolhas. Só que sem eu saber, o que eu estou escolhendo é a vontade de Deus. Porque Ele está para lá do vidro. Mas em determinados momentos eu vejo, nossa, aquilo foi a vontade de Deus, aquilo foi a vontade de Deus, aquilo foi a vontade de Deus. Quando eu aprendo isso, eu vou aprender a amadurecer nas situações. Os irmãos, como crentes, já tiveram problema na vida? Você nunca perguntou por quê? Ah, pastor, eu ando 2 palmos do chão, eu não pergunto o porquê dos problemas. Nossa, é bom, eu devia pregar aqui. Quando eu tenho problema, o que eu mais pergunto, Deus, por quê? O que o Senhor está querendo me ensinar? Opa, comecei a falar de decreto. Porque se Deus é bom, Ele sendo bom me autoriza algo ruim, Ele tem um propósito naquilo. Os irmãos sabiam que existe na Bíblia a doutrina do sofrimento? Vocês nunca ouviram isso? Já pensou como encher a igreja? Venha nessa quarta-feira estudar grande campanha, a doutrina do sofrimento. Aqui, em Pinhais. Será que encher a igreja? Gente, o sofrimento é uma doutrina bíblica. O apóstolo Pedro fala demais de sofrimento. Jesus fala demais de sofrimento. Vou te dar um versículo para você lembrar. O que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Aflição é sinônimo de sofrimento. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu entendo a soberania de Deus, eu entendo que eu sirvo um Deus bom, até nas situações ruins eu cresço. Porque nas situações ruins eu vou me preocupar de buscar a vontade de Deus e entender porque aquilo está acontecendo e dar resposta. Em dando resposta, aquela situação produz em mim o que ela tem que produzir, eu cresço na fé e aí o maior de tudo, Deus é glorificado. Porque não há situação ruim que permaneça para sempre. Agora, se Deus para mim é um supermercado de bênçãos com Jesus no caixa, eu nunca vou entender isso e nunca vou crescer. Entende o tipo de cristianismo que nós estamos procurando viver nessa igreja? Por isso que tem gente saindo pela janela. Tem gente saindo pela janela?
Tem gente que vem aqui uma vez e não volta mais. Agora tem gente que chega aqui e fala, eita, bolachada gostosa. Porque a pessoa está buscando Deus, ela quer o Deus da Bíblia. Ela não está vindo na igreja, veja, Deus nos incentiva, mas Deus também nos corrige. A palavra nos motiva, mas ela tem que ser pregada de maneira bíblica. Amém? Vamos a mais uma passagem, Deuteronômio 29. Vamos voltar lá no começo da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29. Esse versículo é muito interessante. Tomar um gole de água. Versículo 29. De Deuteronômio 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que essa passagem está ensinando, gente? Deus não revelou para o homem todas as coisas. A revelação de Deus é parcial. Você já viu Deus? Mas a Bíblia fala que em Jesus você pode conhecer Deus. Você consegue ter uma ideia. Por quê? Porque na sua soberania Deus falou, não vou revelar tudo. Agora eu brigo com Deus. Faz o seguinte, chega para Deus agora e fala, olha, não quero mais ser salvo, não concordei, entrei em crise de fé. Só tem que mostrar tudo. Não quero mais. É assim que você faz? Sabe o que você faz? Senhor, tu sabes, tu és soberano. Se o Senhor não revelou, foi por causa do meu bem. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, eles nem faziam ideia de igreja. A igreja é um mistério que foi revelado na plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos e iniciou a igreja. Mas tem coisas que nós nunca vamos saber, talvez nem saibamos na eternidade, porque cabe a Deus, ou da parte de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Isso incomoda a geração atual, como não falou? Entenderam? Vamos mais um pouquinho, vamos lá para o livro de Salmos, Salmo 89. Está mais ou menos no meio da Bíblia. Na minha Bíblia fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Salmo 89. Os irmãos estão com calor? Liga, se precisa, quer dar uma ligadinha no ventilador? Liga no 1. Vira o botãozinho azul ali em cima até o 1. Humbertão, faz o favor. Liga esse ventilador aqui e põe no 1 ali em cima. Vira tudo e agora liga embaixo na tomada ali. Salmo 89, versículo 7, diz assim: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Gente, quer se relacionar com Deus de maneira correta? Tenha reverência. Tenha respeito. Entenda, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o autor da vida. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Nós vivemos em muitos lugares uma igreja irreverente. Eu já vi pregar. Gente, eu enxergo Deus como meu pai. Na casa do meu pai, já falecido, eu sempre fico à vontade, porque é meu pai. Mas eu tenho que ter respeito de pai.
Mesma maneira comigo, eu sou o pastor de vocês. Os irmãos ficam à vontade comigo. Mas tem que ter reverência com o pastor. Entendeu? Não é assim, coroa, como é que tá, pai? Então, cuidado. Reverência, a reverência principal que você vai ter. Andar com cautela. Andar debaixo da verdade bíblica. É o maior respeito e reverência que você pode ter com Deus. Lembra que Provérbios ensina o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos a mais um salmo, Salmo 76. Agora nós vamos começar a avançar um pouquinho mais. Volta um pouco. Salmo 76. Melhorou com o ventilador, né, irmãos? Versículo 10. Olha que interessante. Esse versículo é muito interessante. Nós vamos perder um tempinho nele, tá? Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera, tu o restringirás. Até aqui. Olha o que está falando aqui. Entenda, eu não falei de vontade permissiva, que Deus permite. O que o versículo está ensinando? Que a maldade do homem, controlada por Deus, vai redundar na glória de Deus. Vou dar um exemplo. A Alemanha nazista botou fogo na Europa, correto? Quem é que decretou que a Alemanha nazista ia botar fogo na Europa? Quem decretou? Deus! Foi bom. Mas olha que interessante. Se a Alemanha nazista, por um decreto de Deus, não tivesse colocado fogo na Europa, o Estado de Israel não existiria hoje. E os judeus não voltariam de todas as partes do planeta para Israel, cumprindo uma profecia espetacular, dada por Deus. Aí como eu aplico esse versículo? Deus autorizou a guerra? Sim. Só que através da sua soberania, Hitler venceu. Se Hitler tivesse vencido, mais da metade dessa sala não estava aqui. Seria bom? Deus restringiu. Entendeu? Não admitiu. Na minha vontade soberana, que eu não compreendo, eu autorizei acontecer a guerra. Eu usei essa guerra para a minha glória e para cumprir o meu propósito. E o final dela fui eu que determinei. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí você vira e fala, nossa, pastor, mas esse Deus que você está falando é o Deus do Antigo Testamento, o Deus ruizão, que manda matar a criança, manda matar a mulher grávida, manda botar fogo em tudo. Esse é o Deus da sua Bíblia? Na sua Bíblia, o Deus do Antigo Testamento manda fazer isso? Com Jericó, quem morreu? A cidade toda, menos Raabe e sua família. Quem mandou matar? Deus. Nossa, difícil, né? Sorte que nós estamos debaixo do ministério de Jesus e do Espírito Santo, não é verdade? Jesus não é amor, irmãos? Mas veja que interessante, na minha Bíblia diz o seguinte, que quando o quarto selo abrir, quem vai abrir esse selo é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmãos? Jesus. Certo? Esse quarto selo, o nome dele vai ser morte. E soberanamente, cada soberania de Deus, esse selo, esse cavaleiro vai matar por morte, peste, doenças e guerras. Sabe quanto que ele vai matar? 1/4 da terra. Se fosse hoje, 2 bilhões de pessoas.
Quem abriu o selo? Então, cuidado quando você fala, nosso Deus do Antigo Testamento. Gente, é o mesmo Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que te venderam um Deus que não existe. Deus é irado contra o pecado. Existem pessoas que são rebeldes a Deus. Existem pessoas que são anticristo. Deus vai riscar do mapa. Vai jogar no inferno pela eternidade. E por quê? Porque não creram em Jesus Cristo e não receberam o amor da verdade. É isso que está na sua Bíblia? Entenderam? Quando a gente estudar a salvação, tem umas perguntas bem interessantes. Entendeu? Mas é assim que funciona. O que eu tenho que entender? Agora eu pergunto. Qual que é mais legal? Salvar toda a igreja ou eliminar 1/4 da terra? Salvar toda a igreja. Qual que eu vou olhar? Deus Salvador. Normal, pô. Mas consciente, pera lá, o mesmo Deus que me amou, salvou o que estava perdido, foi moído pelas minhas transgressões. É o mesmo Deus que ama, mas que executa juízo. Esse é o Deus da Bíblia. Não é aquele velhinho, gordinho, bonzinho, de coceguinha na barriga. Esse é o Deus de muitos cristãos. Sabe o que vai acontecer? O cara vai frequentar a igreja 2 anos e vai sumir, vai falar, o cristianismo é uma mentira. Não, o cristianismo é verdade. O problema é que o que te ensinaram não é cristianismo. Você foi enganado, você foi iludido. Por isso que eu afirmo para vocês, com toda tranquilidade, que mais da metade da igreja brasileira não é salva. Não nasceu de novo. O máximo aderiu. E quando vier a perseguição, vocês vão ver que eu tenho razão. Porque a hora que perseguir, espirra todo mundo. Entendeu? A Bíblia fala isso. A marca do salvo é perseverar até o fim. Quem é salvo de verdade, nascido de novo, persevera até o fim. É o que a minha Bíblia diz. Entendeu? Pastor, eu sou salvo. Joia, me mostra a tua fé através de uma vida santa. Que legal. Não, peraí, pastor, esse negócio de santidade aí tá meio esquisito. Não me falaram disso aí, não. Me falaram que se eu desse 10, Deus ia dar 100. Quem já ouviu isso? Não sei aonde que está na Bíblia. A Bíblia fala que quem semear, colhe. Colhe para quê? Para semear de novo, abençoar a obra. Está lá em 2 Coríntios 9. O que semeia pouco, pouco recebe. Mas é semear onde? Na obra. E você recebe para quê? Para usar da maneira que Deus quer. Deus não deu dinheiro para você comprar Ferrari, comprar casa na praia. Ele pode até te dar. Porque ele é bom. Entendeu? Mas só sob a autorização dele. Porque ele permite. Porque ele é um pai zeloso. Mas os grandes homens de Deus não tinham nada. Vários missionários que vieram para o Brasil, América Latina, perderam suas famílias de doença. No campo missionário. Conheço um missionário, a história de missionário, não é pessoalmente, que perdeu as 5 filhas na América. Isso é temor a Deus. Isso é compromisso com a obra. Ninguém aqui chega perto disso. Mas 1% não chega. Eu sirvo o Senhor, já vai para 25 anos. Não chega nem perto. João, somos todos uns playboy mimados por Deus, não é? É playboy, é filhinho de papai, sabe? É ou não é, João? Come bem, veste bem, mora bem, tem carro.
tem trabalho. Entendeu? Deus é bondoso, na sua essência ele é bom. Agora eu tenho que compreender o que fala esse versículo. Ele é o Deus que restringe o mal, e que quando ele autoriza o mal acontecer, aquilo vai culminar na glória dele. Por exemplo, a batalha do Armagedon. Vai morrer gente na batalha do Armagedon? Vai ser a batalha que mais vai morrer gente na história humana. Quem morrer no Armagedon, que estiver do lado do anticristo, vai para onde? Os irmãos estão bons de teologia, para o inferno. Agora, engraçado, quem é o general que vai matar essas pessoas e mandar para o inferno? É o cavaleiro do cavalo branco. E a coisa vai ser tão feia que, para ilustrar, o sangue tecnicamente ia dar essa altura aqui, na altura do freio dos cavalos. Mas olha que paradoxo. Nós vamos vir atrás dele, guerreando junto. Salvo. Esse é o Deus da Bíblia. Entendeu? Vamos seguir. Os irmãos estão olhando para a minha cara com aquela tela azul assim do computador. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Isso aqui é bem rápido a passagem, só para te relembrar. Sabedor de tudo isso, sabedor dos decretos de Deus, como eu devo orar? É uma boa pergunta. Já sei, Senhor, morre tudo, arrebenta aquele meu vizinho que falou duro comigo. Desce fogo dos céus, apóstolos falaram isso. Não, eu vou orar assim, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma boa oração, irmãos? Pastor, não concordo. Venha meu carro novo, venha minha chácara, venha minha casa boa. Semana passada eu fui lá numa igreja, o pastor falou que eu ia ter casa boa, porque Deus tem o melhor para mim. Precisava falar a mesma coisa para o escritor dessas palavras, que é Mateus, que foi morto e esfolado vivo. E o crime dele foi pregar a palavra de Deus para os idólatras. Acho que tem alguma coisa errada com esses dois evangelhos. Você conhece alguém que já foi esfolado vivo aqui na igreja brasileira? Concorda que Deus nos mima e cuida de nós? Percebe? Vamos avançar mais um pouquinho. Atos capítulo 2, vamos um pouco à frente. É interessante, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui confrontado pelas mesmas verdades. E quando eu vi que eu não tinha respostas, eu fui procurar. E encontrei o que eu estou compartilhando com os irmãos. E a minha vida foi abençoada por essas verdades. Porque eu comecei a enxergar a minha volta, o amor de Deus em todos os lugares. Lembrando que a semana passada, ano passado, aliás, eu quase perdi uma vista. Eu tive uma enfermidade do olho, que é a enfermidade que mais deixa cego. Descolou a retina. Mas eu lembro da minha oração: Senhor, eu não estou entendendo, mas obrigado. Se for da tua vontade, me deixa outro olho. Mas vou fazer o seguinte, Senhor. Se eu tiver que perder uma vista, não me deixa cego, porque eu quero fazer trilha com meu neto. E se eu ficar cego, eu não posso. Graças a Deus, ficou praticamente 0 bala. Não ficou 100%, ficou com uma distorçãozinha, como num espelho, sabe? Um pouquinho, mas gente, tô feliz da vida. Nota 10. Entendeu? Mas esse tipo de oração que eu fiz com o coração em paz, só alguém que confia que Deus é bom.
Quando você está no meio da prova, que o Nabucodonosor olha para a sua cara e fala, olha, vou jogar na fornalha. Só resta o teu amor e o teu compromisso com Deus. Não resta mais nada, você não tem mais nada. E a sentença de morte. Entendeu? Porque problemas não são fáceis. Problemas doem. Mas Deus é glorificado. Estou aqui glorificando a Deus. Ó, irmãos, tem um monte de gente que ficou cego. Eu não glorifico a Deus. Ah, pastor, mas foi o médico. Tem um monte de cirurgia. Eu conheci uma pessoa que fez a cirurgia e perdeu a vista. 2 eu conheci. Um deles conhecia o Senhor e o outro era pastor. E aí eu saí lá de dentro constrangido, perguntando para Deus, Deus, por que eu? E não ele. É uma pergunta lógica? O que eu tenho de melhor? Devo ser mais pecador do que ele. Pastor também. Por que eu? Os irmãos entendem por que eu não fico negociando, ir para a igreja, orar, chegar no horário, fazer as coisas? É impagável o que Deus faz por mim. Não tem como pagar. Pode passar os séculos dos séculos, eu não vou ter como pagar. Não vou ter condição de retribuir. E vocês também. Comecem a olhar à sua volta. Amém? Atos 2. Versículo 22. Olha que interessante. Homens israelitas, palavras do apóstolo Pedro. Escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vou fazer uma pausa aqui. O que Pedro está falando? Jesus Cristo fez vários prodígios. Foi entregue para vocês como? Pela presciência de Deus, pela vontade de Deus. Quem entregou Jesus para as autoridades? Foi Judas? Também, mas foi Deus. Concorda que é o que Pedro está falando aqui? Aí olha que interessante, continua o versículo. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Até aqui, o que está dizendo? Deus entregou para vocês. Vocês prenderam, mataram, crucificaram e mataram. Mas continua essa história, Atos 4. Versículo 28, olha que interessante. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Até aqui. Gente, quem matou Jesus? Pilatos, Herodes, Anás, Caifás e os Sinédrios. Os irmãos concordam? Já leram isso na Bíblia? Quem é responsável pela morte de Jesus? A Bíblia explica, Pilatos, Herodes, tal. Mas eles só fizeram isso porque era um decreto de Deus. Isso chama, presta atenção nessa palavra, vocês vão ouvir muito ela. Chama antinômio. O que é o antinômio? São duas verdades que aparentemente são opostas, mas a Bíblia lida com as duas como se fossem verdade.
e trata com as duas como se elas não se opusessem. Deus decretou a morte de Jesus. Se Jesus tivesse sido crucificado, você estaria aqui? Mas quem vai ser responsabilizado no juízo final? Lembra que a Bíblia falou sobre Judas? Ai daquele que traiu o Filho do Homem, era melhor não ter nascido. Quem traiu Jesus? Judas. Por quê? Porque ele quis. Mas foi um decreto de Deus. Soberania divina e responsabilidade humana. Mais ou menos é assim, imagina uma linha de trem. Num trilho está a soberania de Deus. No outro trilho está a responsabilidade humana. A linha de trem são os decretos de Deus, eles vão culminar na eternidade. Os dois estão amarrados um no outro, mas eles nunca se tocam. Que se tocar o trem capota. Esse é o antinômio. Quer ver um antinômio? Deus manda orar? A Bíblia tua fala orai sem cessar? A Bíblia nós não acabamos de ler que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas espera aí, Deus determinou todas as coisas, escreveu todas as coisas num livro. Antinômio. A Bíblia manda orar, mas você é responsável. Por exemplo, um outro antinômio. Jesus não falou que aquele que vier até mim, ninguém arrebatará da minha mão? O que é isso? Jesus está garantindo a sua salvação. Mas interessante, a Bíblia está cheia de passagens falando o seguinte: perseverai até o fim. Como é que você trata com as duas? Eu vou fazer o máximo possível para perseverar até o fim, com a confiança de que ninguém vai me arrebatar da mão de Jesus. Entendeu? Eu sou responsável. Antinômio. Amém? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. Atos 15. Olha que interessante, versículo 18. Conhecidas são de Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. O que é esse versículo aqui? A confirmação do que nós falamos no Antigo Testamento. Quem está escrevendo aqui? O Lucas, o evangelista Lucas. Amém? Deus conhece tudo. Sempre lembra dessa cena aqui, ó. Isso aqui é uma boa ilustração. E vai reforçar a sua oração. Fazer uma pergunta. Os irmãos confiam que Jesus tem poder para manter vocês até o fim? Quem confia nisso? Levanta a mão. Aí eu pergunto, confiando nisso, você vai sair da igreja semana que vem? Não, né? Você é maluco? Não. Porque você tem temor. Eu já vi gente falar, pastor, uma vez salvo, sempre salvo, então não preciso mais ir para a igreja. É verdade, agora você vai para o inferno, melhorou. A joia, você é um gênio da teologia. Preciso chamar você para pregar lá. Uma vez falaram isso para mim, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você está indo para o inferno e não está vendo. Porque nenhum cristão nascido de novo pensa em abandonar a igreja. Ninguém nascido de novo vai pensar em abandonar Jesus. Pode ter crise. E Deus permite as crises. Mas elas são momentâneas e passageiras. Amém? Vamos mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um mais legal, só para a gente dar uma pincelada. Vamos lá. Efésios capítulo 1. Vou pular uns aqui que eu vou falar em outras palavras. Efésios 1.
Vai passar Coríntios, vai passar Gálatas. E depois você vai chegar em Efésios. Efésios 1, versículo 1. Nós vamos estudar melhor esse texto, tá? Esse texto aqui nós vamos estudar, quando a gente estudar predestinação, nós vamos estudar esse texto. Mas Efésios 1, versículo, vamos lá, vai, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, vírgula, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O que a Bíblia está dizendo? Que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, em Cristo, para quê? Sermos santos e irrepreensíveis. Você quer fazer um teste de salvação na sua vida? Comece a olhar se você busca santidade, se você busca agradar a Deus. Se você não está buscando santidade, não está buscando agradar a Deus, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se você peca e está tudo bem, tem algo muito errado com a sua fé. Meu conselho, até se isso acontece, reveja isso, e lá no seu travesseiro, converse com Jesus, confesse os seus pecados, com toda a sua força, fala para Ele que você crê nele, que você confia nele, e começa a andar em novidade de vida. Porque está ligada as duas coisas. Você foi predestinado, você foi eleito. Ao ser eleito, você foi predestinado. Para quê? Para ser santo e irrepreensível. Pastor, eu sou eleito. Jóia, me mostra sua eleição se você busca santidade. Ah, pastor, peraí. Tem umas menininhas lá no trabalho que, pô, filé. Pastor não está querendo ser santão demais? Agora olha aqueles que se dizem crentes à sua volta e veja qual é a vida deles. O cara compra e não paga na maior cara de pau. E passa por você, parece que você está devendo para ele, não dá uma satisfação. Isso é crente, irmãos? Diferente da pessoa, olha, comprei o ventilador, ó, estou aqui pedindo perdão, eu vou tentar pagar, aconteceram uns problemas, não consegui, olha, se o senhor quiser, quero devolver o ventilador agora, serve? Isso é papel do cristão. Dever pode acontecer, pessoas passam por problema. Eu, quando fui salvo, se eu chamava a Paula de meu bem, o banco vinha e tomava. Entendeu? Mas fomos indo, fomos acertando dívida a dívida, fomos corrigindo e acertou. E eu conheço alguns irmãos aqui que passaram por dificuldades, alguns irmãos têm luta, mas a ideia é pagar. Porque você conhece a Bíblia fala, nada deveis, apenas o amor. Entendeu? A pessoa diz que é crente e mente no trabalho. Toca o telefone, se atende e vira para você, fala que não estou, não. Você até fica assustado, nossa, aconteceu arrebatamento. Isso é, eu já conheço gente que foi mandado embora do trabalho porque não quis mentir. E está certo. Entendeu? Eu já cheguei para uma pessoa muito próxima a mim e falei, ó, não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não minto. Nossa, o pastor é santão? Gente, é o básico que qualquer fariseu cego faz. Não mentir é o básico. Qualquer fariseu cego faz.
Amém? Vamos mais um pouquinho. Efésios. Vamos no 3. Versículo. Não, vamos no 2. Olha que interessante. Versículo 1. Depois nós vamos estudar melhor isso aqui, tá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Até aqui. Veja que interessante. Essa passagem está falando do seu passado, está falando que você estava morto, isso aí nós vamos explorar melhor. Mas ela nos dá uma informação seguinte: pela vontade de Deus. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Está debaixo do príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Nosso inimigo. Satanás. Lembra que eu ensinei para vocês que nós somos estrangeiro e peregrino? Percebe que muitas vezes você parece um estranho? E que as pessoas olham para a sua cara como se você fosse maluco? Porque você não é desse mundo. Elas estão debaixo daquilo. E aí a última informação, para aguçar seu pensamento. Vamos abrir, os irmãos conhecem o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, último texto. Você vai um pouquinho à frente, Efésios, vai passar Colossenses, Filipenses, e aí você vai chegar em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, diz assim, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, vírgula, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11, ó a informação. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que o texto está ensinando vai ser revelado o anticristo. O anticristo vai ser destruído pelo sopro da boca. Mas antes disso ele vai operar engano. E muita gente vai crer nele. Não só crer, Deus vai enviar o espírito do erro para que eles creiam na mentira. E sejam julgados. Eu pergunto, se Deus quer salvar todo mundo, por que ele manda o espírito do erro? Ele não pode fazer tudo. Nós não lemos na Bíblia que Deus faz o que ele quiser? Mas aqui está falando o oposto do que te ensinaram. Aqui está dizendo o seguinte, ó, essa tranqueiraiada aí teve prazer na iniquidade, não creu em Jesus. Em vez de Deus atuar mais para salvar, Deus fez ao contrário, enviou o espírito do erro para que eles crescem na mentira e fossem julgados, porque eles tiveram prazer na iniquidade. Você consegue entender isso? Sim, Deus enviou o espírito do erro. Agora, nossa cabeça tem uma certa dificuldade de harmonizar. Jesus não falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos? Amém? Mais ou menos é uma história assim, essa também é do reverendo Augusto Nicodemos. Você está andando numa rua, de repente você ouve uma música bonita, você para na frente de um prédio e está escrito, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos.
É um chamado, concorda? Não está chamando, vinde a mim? Aí você fala, nossa, eu estou cansado e oprimido. Você entra. Quando você entra, você olha para o púlpito, aquela música bonita, aquela pregação maravilhosa, seu coração é tocado e você é salvo. Está feliz? Está feliz da vida. Aí você vira as costas para ir embora. E aí você olha no teto escrito, mas só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Sabia que está isso na sua Bíblia? Você só pode ir a Jesus se Jesus trouxer. Legal, né? Está escrito na sua Bíblia, que nunca te falaram. Percebe o tamanho do agradecimento que você tem que ter por Deus? Deus tinha dia e hora marcada para a sua salvação. Deus organizou tudo. Ele escreveu toda a sua vida. Até aquelas coisas que você não compreende, as coisas que foram momentos difíceis. Mas fazendo isso, ele construiu uma pessoa única, ele construiu quem você é. Se você não tivesse passado por isso, você não seria você. E você é único. E importa como as coisas acabam. Importa que você foi salvo. E ele te deu um presente impossível de pagar. Inclusive, nós vamos estudar junto, Efésios fala que até a fé para você crer foi Deus que deu. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte, se Deus não tivesse intervido na nossa vida, ninguém creria. Nós seríamos a raça toda rebelde a Deus. Lembra do que eu tenho falado para vocês? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Só podeis vir a mim, aquele que o Pai trouxer. Os dois são verdade. Quando você creu em Jesus, quem creu? Foi o robô? A samambaia creu? Foi você. Mas por que você creu? Porque Deus te regenerou. O Espírito Santo veio, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você nasceu de novo, foi salvo. E a consequência de nascer de novo foi passar a amar Jesus. De todo o seu coração, todo o seu entendimento. Porque até aquele momento, você era inimigo de Deus. A partir dali, você se tornou filho. Amado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando nesses ensinamentos, que nós possamos ter compreensão vinda de Ti, que nós possamos com tranquilidade receber a Tua verdade, mas principalmente que tenhamos um coração apaixonado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?